Já percebeu como franquias de sucesso tendem a morrer pela própria repetição? É quase um ciclo biológico de Hollywood. Surge algo fresco, o público abraça, e a indústria, no desespero de manter a máquina girando, transforma aquela novidade em uma fórmula, repetindo os mesmos truques até que a exaustão vença o interesse. E é por isso que Vivo ou Morto, Um Mistério na Out chega com uma responsabilidade que vai muito além de ser apenas um bom filme. Ele precisava provar que a estrutura do whodunit, esse jogo de detetive que a gente tanto ama, não é apenas um esqueleto velho que o diretor Rian Johnson veste com roupas diferentes a cada novo filme. Infelizmente, a sensação que fica ao subir os créditos é de alívio. E mais do que alívio, é a percepção de maturação. Se o primeiro filme era uma desconstrução da velha elite familiar e Glass Onion era uma sátira sobre a estupidez dos novos bilionários da tecnologia, aqui Johnson decide puxar o freio de mão na euforia e mergulhar em algo mais denso, mais sombrio e, ouso dizer, mais humano. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro filme da franquia Entre Facas e Segredos. Então já deixa o like aqui no vídeo que assim você ajuda o canal. E se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aproveita e já me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. Todo mundo acha que fui eu. Eu não fiz isso. Isso vai muito além do trabalho policial comum. Algo que nem eu nem você já tenhamos visto. Aqui nesse longa, esqueça as ilhas paradisíacas ou as mansões de arquitetura moderna. O cenário agora é uma paróquia católica, isolada numa zona rural que parece ter parado no tempo. E essa mudança geográfica não é apenas estética, ela é fundamental para entender a tese do filme. Ao tirar Benoit Blanc dos ambientes de luxo e colocá-lo no meio de vitrais, sombras e velas, o diretor troca o debate sobre o capital pelo debate sobre a moral. E é aqui nessa atmosfera gótica, quase opressiva, que o filme encontra sua força. Ele deixa de ser apenas um jogo de tabuleiro divertido para a gente ficar a todo momento tentando adivinhar quem foi o culpado do mistério da vez para se tornar um estudo sobre fé, culpa e a perigosa linha que separa a devoção do fanatismo. O que impulsiona o caos da vez do filme é a morte do Monsenhor Jefferson Wiggs, vivido com uma intensidade por Josh Brolin. E note como a escolha de Brolin é cirúrgica. Ele não interpreta apenas um líder religioso genérico, ele encarna o arquetipo do carisma racionário. Sabe aquela figura que a gente vê aos montes hoje em dia? O líder que oferece certeza absoluta em um mundo cheio de dúvidas, que usa o medo do inferno, ou do outro, para criar dependência. Wicks é esse sujeito que transformou a igreja de Nossa Senhora da Perpétua Fortaleza em seu feudo pessoal, e seus sermões não buscam salvar almas, mas sim acorrentá-las. E é interessante como o filme constrói esse ambiente. É um local claustrofóbico, onde a arquitetura imponente da igreja parece vigiar os personagens. A devoção ali se confunde o tempo todo com manipulação. A moralidade não é um guia, é uma arma distorcida pelo poder. E diferente do cinismo vaidoso dos bilionários do filme anterior, o mal aqui tem uma justificativa divina, o que o torna muito mais perigoso e narrativamente muito mais interessante de se assistir. Mas o que realmente eleva este filme aqui de um simples exercício de gênero é como ele utiliza a figura de Benoit Blanc. Daniel Craig, que já está totalmente à vontade no papel, aqui precisa modular a sua performance. A excentricidade do detetive ainda está lá, mas ela encontra uma barreira, a solenidade do sagrado. O diretor Johnson toma uma decisão de roteiro arriscada, mas que se paga muito bem. A chegada de Blanc é tardia, ele não está lá desde o primeiro minuto, e isso permite que a narrativa estabeleça o seu verdadeiro centro antes que a lógica dedutiva entre em cena. Eu estou falando do Padre Judge, interpretado por Josh O'Connor, e se me permitem, O'Connor é a alma do filme, talvez até mais que o próprio Craig. Ele vive um jovem padre idealista, assistente do Monsenhor, que se torna o principal suspeito devido a já ter um passado sombrio. Mas Judge não é apenas uma peça no tabuleiro do mistério, ele é a nossa janela para a crise. A performance de O'Connor é cheia de fragilidades. Ele transmite a angústia de alguém que duvida da sua própria vocação, que vê a podridão na instituição que jurou servir, mas que ainda busca desesperadamente por Deus. E é nesse contraste que o filme brilha. De um lado, temos Blanc, o homem da razão, do fato, da dedução lógica. Já do outro, temos o Judge, o homem da fé, do mistério e da dúvida. A relação entre os dois se torna o verdadeiro motor da história. E esta relação muitas vezes sobrepõe o próprio mistério de quem matou. A investigação, portanto, se transforma em um diálogo filosófico disfarçado de entretenimento.
O filme nos pergunta o tempo todo: a verdade é apenas aquilo que podemos provar factualmente, ou existe uma dimensão da verdade que reside no espírito, na intenção, naquilo que não deixa uma pista clara para a próxima resolução? Blanc, o cético convicto, é forçado a navegar por esse mundo onde a lógica colide com o possível misticismo. Há momentos em que o caso parece flertar com o sobrenatural, ou pelo menos com a loucura coletiva que a fé cega pode gerar. E ver o detetive desconfortável, tendo que lidar com a limitação da sua própria visão de mundo, é uma evolução sutil, mas necessária para o personagem. Ele termina o filme diferente de como começou, entendendo que nem todo mistério se resolve apenas com a frieza da mente. Às vezes é preciso entender um pouco mais do coração. Já visualmente, o filme é um primor e um afastamento total da estética plástica de Glass Onion. Steve Edlin, o diretor de fotografia e colaborador habitual de Johnson, faz um ótimo trabalho com as luzes e as sombras. A igreja não é um cenário passivo, ela é uma personagem. A luz filtrada pelos vitrais cria um jogo constante de claro e escuro que reflete visualmente a ambiguidade moral dos personagens. O design de produção abandona o luxo e abraça a estética mais simples. Há uma sensação de tempo acumulado naquela igreja. A paleta de cores dominada por cinzas, marrons e vermelhos profundos cria uma solenidade que contrasta com o humor que a franquia costuma trazer. E aqui vale um ponto: o humor existe, mas ele é um pouco mais tenso em comparação com os anteriores. A câmera é mais contida, com planos mais longos que enfatizam como aquele espaço sagrado funciona, que na prática é quase como uma prisão para seus habitantes. E como é de praxe na franquia, temos o elenco de apoio. Johnson reúne mais uma vez um grupo de talentos invejável, mas aqui a função deles é um pouco diferente. Eles não são apenas caricaturas de classes sociais, mas estudos de casos sobre a vulnerabilidade humana. Temos a Beata Fervorosa, vivida por Glenn Close, que esconde a sua maldade sob o véu da piedade. O médico alcoólatra de Jeremy Renner, buscando a redenção no lugar errado. O escritor em crise de Andrew Scott. A advogada afiada de Kerry Washington. Temos também o político fracassado de Darren McCormack. E por último, a celista doente de Kelly Spain. Todos eles orbitam o falecido Monsignor Weeks, não apenas por interesse financeiro, mas por uma carência existencial. A crítica social que Johnson faz é de expor a facilidade com que pessoas quebradas, ou em momentos de crise, se submetem a figuras autoritárias. O filme sugere que a busca por respostas absolutas, ou por uma pessoa que lhe fale qual é o caminho da verdade, é um impulso perigoso. É o terreno fértil para o fascismo, seja ele político ou religioso. E esses personagens são complexos porque suas motivações são muitas vezes trágicas. Eles querem ser salvos, e essa necessidade de salvação os cegou para a manipulação. No entanto, nem tudo é perfeito, e é preciso dizer que com um elenco desse tamanho, o filme sofre um pouco para equilibrar todos os pratos. Alguns personagens parecem estar ali mais para fazer volume na lista de suspeitos do que contribuir ativamente com a trama. Em certos momentos, a sensação de que o roteiro precisava de mais suspeitos só para confundir o mistério da trama principal, e por isso alguns arcos não são tão bem desenvolvidos quanto poderiam. Eles aparecem quando é conveniente para a mecânica do mistério, e somem quando o drama entre Blanc e Judd precisa de espaço. É algo que pode passar um pano diante da ambição do todo, mas é um ponto onde a engrenagem do roteiro fica um pouco exposta. Mas quando o filme reúne todos em uma sala, a mágica acontece. A interação é tensa, cheia de farpas, revelando a hipocrisia e o ressentimento que fermenta sob a superfície daquela comunidade santa. Agora, falando na estrutura do mistério, Johnson continua provando que entende o gênero como poucos hoje em dia. Ele sabe que o público moderno já viu de tudo, que já fomos treinados por um CSI da vida e filmes de suspense que tentamos adivinhar o final. Então ele subverte. O filme não se contenta em ser um quebra-cabeça de quem fez. Ele, assim como o primeiro Entre Facas e Segredos, está muito mais interessado no porquê e no como. A satisfação final não vem apenas da revelação do culpado, que, diga-se de passagem, temos mais uma daquelas resoluções dignas de Sherlock Holmes, mas sim bem da resolução da tensão temática. O clímax não é apenas intelectual, é emocional. A resolução do arco do Padre Judd confere ao filme um peso que seus antecessores não tinham. O filme sugere que, para desvendar o crime, Blanc precisou aprender um pouco da compaixão de Judd. A razão precisou dialogar com a fé, não para validá-la cegamente, mas para compreendê-la com uma força humana. Johnson presta homenagem à complexidade moral dos contos do Padre Brown, de J.K. Chesterton, mas moderniza o discurso.
Ele usa a estrutura clássica para desconstruir a ideia de verdade absoluta. A trilha sonora de Nathan Johnson merece destaque. Ela foge do óbvio misturando arranjos orquestrais que remetem ao suspense clássico com toques modernos e melancólicos. Aqui a música sublinha a gravidade do cenário, sempre nos lembrando constantemente de que apesar de piadas ocasionais de Blank, estamos lidando com almas em tormento. Para entender esse caso, temos que olhar para o mito que estava sendo construído. Vivo ou Morto é sem dúvida o filme mais maduro da franquia até agora. Ele prova que a franquia Entre Facas e Segredos pode ser muito mais do que um passatempo. Johnson demonstra que a sua fórmula do detetive excêntrico, elenco estelar e crítica social é elástica o suficiente para caber em qualquer cenário, desde que haja algo revelante a ser dito. Ao se afastar da sátira óbvia e abraçar a ambiguidade moral, o filme ganha uma textura que faltou em Glass Onion. Ele não é um filme cínico, mas sim pelo contrário. É um filme que no meio de um assassinato e de tanta hipocrisia, ainda busca encontrar onde reside a verdadeira humanidade. Benoit Blanc pode ter desvendado o crime, mas nesse filme deixa claro que o mistério da condição humana permanece insolúvel. E talvez seja exatamente isso que nos faça querer voltar para mais uma investigação. E se a franquia continuar com essa coragem de mudar de um filme para o outro e se aprofundar em suas temáticas, então que venha muitos outros casos.